dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, vamos meditar em Provérbios, capítulo 28. Vamos ver a partir do versículo 13, que diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gostaria de falar um pouco hoje sobre estar em pecado, ficar em pecado, esconder o pecado. O que eu queria dizer para você é que o pecado é terrível. Seus efeitos são desastrosos. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Somente uma pessoa louca, sem consciência, pode, permanecer no pecado e principalmente escondendo o pecado. O pecado, ele faz uma propaganda enganosa, não é? Ele vende uma coisa e entrega outra. Ele promete prazeres e deleites e paga com culpa e pesar. Mas o pecado escondido é pior do que o pecado revelado. Ele adoece a alma, trava a vida da pessoa, entristece o Espírito Santo. O pecado escondido, ele impede a pessoa de prosperar. Seu vigor se torna sequidão de estio e a sua paz evapora. A palavra do Senhor fala, O Davi falava, enquanto ele se calou, seus ossos, ele se sentia enfraquecido nos próprios ossos. A única saída para o pecado escondido é confessá-lo e abandoná-lo. E quero dizer mais isso, abandonar. Não basta apenas confessar, é preciso abandonar. Porque tem muitas pessoas que oram, confessam o pecado, mas não abandonam, então não adianta nada. Não basta confessar o pecado, é preciso também abandonar o pecado. Não é arrependimento atrás de arrependimento que vai trazer o fruto, do verdadeiro arrependimento. Quem confessa e deixa o pecado, esse é que vai tirar o fardo das costas. É esse que vai encontrar a misericórdia de Deus, é esse que vai encontrar a restauração. Se você só confessa, mas não abandona, não adianta nada. E eu quero dizer uma coisa para você, a palavra do Senhor é bem clara sobre isso, quando ele diz aqui que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele que encobre, esconde as suas transgressões jamais prosperará. Mas os que confessam e deixam, alcançam misericórdia. Depois diz, feliz é o homem constante no temor de Deus. No temor, ele tem temor de pecar contra Deus. Ele tem temor de viver no pecado, de continuar pecando e entristecendo o Espírito do Senhor. Porque aquele que não se humilha, não reconhece o erro e não muda a sua conduta, mesmo depois de ser repreendido muitas vezes, a palavra do Senhor fala o quê? Que ele cairá numa desgraça repentina e irreversível. Não há cura para aquele que não se arrepende. Não há esperança de salvamento para aquele que teima em permanecer no pecado, no erro. Não há perdão para aquele que não se quebranta e pede perdão. Então é muito sério, recusar ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque o Senhor fala com aquele que está no pecado, que está no erro, mas se ele permanece recusando a ouvir, a voz do Senhor, que é uma voz que chama para o conserto, é cair num buraco sem fundo, é mergulhar num abismo de trevas eterna. Então é importante termos esse entendimento, que só aqueles que choram por seus pecados que serão consolados, só aqueles que confessam os seus pecados e abandonam que alcançarão misericórdia, só os que se dobram humildemente perante o Senhor e reconhecem que precisa da graça de Deus é que alcançarão essa graça. Por isso eu quero deixar essa palavra para você. Se você está com uma situação mal resolvida, se você está em pecado, se você está transgredindo a lei do Senhor, caminhando, talvez, quem sabe, há muito tempo numa situação de pecado, e às vezes até você ora, confessa, mas não abandona, faça uma decisão hoje de abandonar esse pecado, de sair deste erro, de pedir ao Senhor que te dê graça e força para você vencer este pecado, porque o pecado, ele é terrível. O pecado, ele destrói sua vida, e se você não sair dele, você vai cair no abismo. É isso que a palavra do Senhor diz. Pecado é terrível, Então, se posicione em relação a isso. Se posicione em buscar o Senhor, em confessar. Confissão é concordar com Deus que o pecado é terrível. Implica no quê? Num rompimento com esse pecado.
implica num pedido de perdão sincero, implica numa mudança de atitude, uma mudança de comportamento. Não basta se arrepender, confessar e depois fazer tudo de novo. Nós precisamos ser transformados. E a morte de Jesus na cruz, a graça de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus, nos dá o poder, né, para vencer o pecado. Nos dá, né, a libertação do pecado. Foi para isso que Jesus morreu, para nos conduzir a essa graça que nos capacita a vencer a carne, a vencer o pecado e a vencer o mundo. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.